Olá, investidor! Agora que você já aprendeu sobre a análise técnica em cripto nas aulas 3 e 4, na aula 5 falaremos sobre o tape reading. Essa metodologia tem como objetivo analisar o fluxo de ordens dos players. Tape reading, na tradução literal, significa leitura de fita. Na prática, tenta identificar o comportamento dos participantes do mercado, para que seja possível visualizar o fluxo dos grandes players, uma vez que, de acordo com as microestruturas de mercado, cada player tem uma influência no mercado de acordo com o tamanho da sua posição. E como sabemos, o mercado cripto segue a lei da oferta e demanda, o que torna ainda mais importante a análise do tape reading. Para esta aula, vamos explorar o tape reading utilizando as três principais ferramentas desse método de análise: o Book de Ofertas, o Times and Trades e o Volume at Price. Elas são três ferramentas que se complementam. No Book de Ofertas, vamos analisar o volume de ofertas do ativo. No Times and Trades, vamos acompanhar as negociações que estão sendo realizadas e com o Volume at Price, vamos conseguir observar o volume negociado por nível de preço. Agora venha comigo para a tela do Vector, onde vou lhe mostrar isso tudo em detalhes. Com o seu Vector aberto, vamos montar primeiramente o setup dessa aula. Para isso, vamos abrir um gráfico e posicionar na tela. Abriremos também um book de ofertas. Para isso, clique no menu Ferramentas e depois em Livro de Ofertas. Posicionamos aqui e vamos também abrir um Times and Trades. O caminho é o mesmo, menu Ferramentas e depois Times and Trades. Posicionaremos desse lado e, por fim, um Volume at Price. Para inserir, vá até Ferramentas, Volume at Price. Dessa maneira. E pronto, esse será o setup da nossa aula de hoje. Começaremos a explicação pelo último recurso que inserimos em nossa tela. O Volume at Price analisa o volume das ordens por preço, diferentemente do volume tradicional, que analisa o volume com base no tempo. Com essas informações valiosas, é possível identificar alguns sinais importantes, como a força de uma tendência, a relevância de determinado movimento e a probabilidade de uma reversão de um nível de suporte ou resistência. Para a nossa análise, iremos nos ater à aba Gráfico. Perceba que temos os preços na parte esquerda e o volume negociado na direita, ou também em formato de gráfico ao lado. Podemos observar que na coluna Volume temos o volume total negociado naquela zona de preços. Já na parte do gráfico, podemos observar os agressores. Em verde está a força compradora e em vermelho a força vendedora. Mas para visualizarmos melhor, vamos remover a centralização clicando com o botão direito do mouse, autocentralizar e clique em Nunca. Pronto. Dessa forma, conseguimos observar os diversos níveis de preço no seu Volume at Price. Agora, se clicarmos com o botão direito do mouse e irmos em Tipo de pintura, podemos selecionar o saldo da agressão. Perceba que agora é possível visualizar o resultado da diferença das ordens de compra e venda, facilitando a identificação da maior força por preço, seja compradora ou vendedora. Você pode também alterar a periodicidade do Volume at Price digitando a qualquer momento dessa maneira. Nesse momento, estamos utilizando o Volume at Price de 60 minutos, mas voltaremos para o diário para que possamos dar continuidade à nossa explicação. Além disso, você pode também visualizar dias anteriores. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a ferramenta, depois em Propriedades, e aqui em Período Personalizado você consegue selecionar a data de início e de fim do seu Volume at Price. Voltando agora para a ferramenta, podemos perceber que a cotação atual é mostrada na cor amarela e a VWAP está localizada neste preço, sendo identificada pela pequena barra azul. O VWAP nada mais é do que uma média móvel ponderada pelo volume das negociações do ativo, dando maior apreciação ao volume. Além disso, se irmos até o final do indicador, podemos observar a mínima do dia. E até o topo, podemos observar a máxima.
Outra maneira de se analisar o Volume at Price é alterando o volume para volume financeiro ou quantidade de negócios. Para realizar essa alteração, clique com o botão direito do mouse sobre a ferramenta e depois em tipo de volume. Clique em volume financeiro, por exemplo. E perceba que o volume está sendo apresentado em formato financeiro e não mais em quantidade. Ou até mesmo podemos alterar para a quantidade de negócios. Dessa maneira. Mais uma maneira de analisar o Volume at Price é na aba de agressores. Nesta aba podemos observar que a cotação costuma estar centralizada e do lado direito temos as ordens de venda e do lado esquerdo as compras. Entendido até aqui? Agora vamos explicar o funcionamento do book de ofertas e do Times and Trades. Mas para isso, analisaremos essas duas ferramentas simultaneamente. Primeiramente, vamos para o book. Aqui, perceba que ele abre direto na aba de ofertas, mas para nossa análise, iremos utilizar a aba de preços. Aqui você consegue observar a quantidade de ofertas por preço. Nesta coluna você tem a quantidade de ofertas, aqui a quantidade em criptomoedas e aqui em qual nível de preço está posicionado. Nesta ferramenta você consegue observar as ordens que estão apregoadas no livro de ofertas, ou seja, que ainda não foram executadas e estão aguardando uma agressão por parte dos players. E agora passando para o Times and Trades, perceba que ele abre diretamente na aba Negócios, mas vamos alterar para a aba Ordem Original. Aqui é onde aparecem as ordens que estão sendo executadas. Ou seja, as ordens que estão aqui no book de ofertas e são agredidas por algum player são executadas e aparecem no seu Times and Trades. Mas perceba que temos muito ruído tanto no Times and Trades quanto no book de ofertas. E para isso, devemos aplicar um filtro. Primeiramente no book. Para isso, clique com o botão direito do mouse na sua ferramenta, depois em Propriedades. E aqui vamos inserir uma regra de coloração para que a gente consiga visualizar com maior assertividade as maiores movimentações do book. Na regra deixaremos maior ou igual a, na quantidade deixaremos 10 bitcoins e colocaremos uma cor amarela. Depois clique em adicionar e então em OK. E pronto, perceba que agora as ordens com 10 bitcoins ou mais estão pintadas em amarelo, facilitando a sua monitoração e também visualização. Já no Times and Trades, temos uma situação um pouco mais delicada. Para isso, iremos inserir uma regra de coloração e um filtro. Clique com o botão direito do mouse sobre a sua ferramenta, depois vamos em Propriedades, aba Quantidade, e aqui em Coloração, aplicaremos uma regra maior ou igual a, e em Quantidade, colocaremos 5 bitcoins. Cor amarela também, clique em Adicionar, e em Filtro, habilite filtrar negócios por quantidade, deixaremos a regra maior ou igual a e filtraremos para 1 Bitcoin. Clique em OK e pronto. Perceba que dessa forma removemos os ruídos do mercado e também passamos a verificar apenas as ordens que são realmente relevantes para a sua análise, diminuindo a quantidade de robôs e players que estão operando no varejo. E então, entendeu como funciona a análise de fluxo? Siga treinando em seu Vector, que com essa metodologia de análise você fará ótimas operações. Nossa próxima aula é extremamente importante. Falaremos sobre o gerenciamento de risco. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais!